Fala comigo, Rubro Negro. Galera, bora dar uma olhadinha no que o pessoal da imprensa aí do programa Troca de Passes aí da Sport TV falaram após a derrota do Flamengo pro Cruzeiro. Cara, me doido é isso. Caso você tenha visto apenas os primeiros 45 minutos, você não deve estar acreditando mais. Pois é, novamente é o Flamengo fazendo um tempo maravilhoso, no outro tempo parece que entra outro time dentro de campo, parece que troca os jogadores, mas mantém o mesmo corpo, o mesmo rosto. Enfim, bora dar uma olhada aí, Credson, programa Troca de Passe, aqui na descrição tem o link da GTV, mas que está disponível no Globoplay por assinatura. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ajudando o sino de praxe, vocês já sabem, tô sem cabeça pra isso. Bora dar uma olhada aí no que os caras falaram sobre Cruzeiro 2, Flamengo 1 no Mineirão. Aliás, vamos ver os números do jogo, né? A gente falou bastante aqui sobre isso. A gente separou aqui os números para ver se eles mostram realmente o que foi esse jogo, essa vitória do Cruzeiro 2-1. Posse de bola muito equilibrada ali, né? 52-48 é praticamente um empate técnico. Finalizações 24-14 do Cruzeiro, né? O Cruzeiro finalizando bem mais. 6-3 em finalizações certas. Passes certos, 439 do Cruzeiro, 505 do Flamengo. 3-3 em escanteios, desarmes 16-13, faltas cometidas 13 do Cruzeiro, 7 do Flamengo. Veja como o segundo tempo foi os números aumentaram muito assim em termos de finalizações, porque acabou 1-0 para o Flamengo, finalizações certas, finalizações no gol, na direção do gol. O primeiro tempo acabou 1-0 para o Flamengo e terminou com 6-3 para o Cruzeiro. Eu acho que o ponto para mim, o que mais chama a atenção, não sei de vocês, nos números do jogo, é a quantidade de finalizações do Cruzeiro no segundo tempo. Pois é. Eu tinha falado 14 antes aqui, não foram 14, foram 17. Agora atualizou aqui os dados do jogo. 17 finalizações em 50 minutos é muita coisa. É muita coisa. Um volume muito grande. Demonstra o crescimento que o time teve, né? Mais tempo com a bola, perto da área. Por quê? Porque marcou melhor a saída de bola do Flamengo, impediu que o Flamengo progredisse tantas vezes com a bola. E com a posse se mexeu bem, né? Como eu falei, usa bem a largura do campo, as combinações pelos lados, coloca mais vezes o Matheus Pereira perto da área, coloca mais vezes o Caio Jorge com bola no pé. O Gerson entra na reta final do jogo e entra bem, né? Entra dando bons passes, participando, retendo bola perto da área também. Então isso, assim, demonstra esse crescimento do Cruzeiro. Porém, demonstra também um segundo tempo muito frágil do Flamengo defensivamente. Um time como o Flamengo não pode tomar 17 finalizações em 50 minutos. É muita coisa. Você sabe que eu falei para o pessoal participar aqui com a gente a gente está esperando também as coletivas, né, direto lá do Mineirão, em Belo Horizonte. Ó, vocês participando com a gente aqui, #troca de passes no X, tá bom? O Gustavo Xavier diz que o Samuel Lino, taticamente, é um jogador notável para a seleção brasileira, ele que é de Bonfim Paulista. É do lado de Ribeirão Preto, né? O Cacaroto Flá manda aqui, o Pedro teve 3 excelentes oportunidades e fez um gol. Isso, e tem gente brincando de Zico nos contra-ataques. Vagabundo que não consegue nem andar e quer correr. Tá bravo aqui o Cacaroto. Tá conectando, hein? Isso aí tá, ó. O Rodrigo Barac manda aqui, pessoal do Troca de Passe não entendeu que foi o Cruzeiro quem venceu? Não entendemos, assistimos o jogo, estamos comentando aqui até agora. O segundo tempo foi todo celeste. Terceiro jogo muito bom, né? Entre Cruzeiro e Flamengo. Dessa vez, um tempo de cada, como você falou. Acho que o Cruzeiro merece a vitória pelo que faz no segundo tempo. Acho que o tamanho da capacidade de envolver que o Cruzeiro teve a defesa do Flamengo no segundo tempo foi maior do que o contrário na primeira etapa, apesar do Flamengo ter jogado muito bem também, como você falou, o primeiro tempo. E o Cruzeiro acaba com uma invencibilidade de 13 jogos do Flamengo, né? O Flamengo não perdia desde daquela derrota para o Palmeiras no Maracanã, 3-0. Dá uma freada na reação do Flamengo e dá uma esperança para o Palmeiras voltar a ter ali uma possibilidade de depender só dele. Quer dizer, ele nunca deixou de depender só dele, né? Mas tirar do Flamengo a capacidade de depender só dele para ser o campeão brasileiro, por mais que a gente ainda vai ter um confronto entre Palmeiras e Flamengo dentro do Nubank Park. É por aí. Aliás, Coutinho lembrou aqui, é verdade, Felipe Luiz já foi questionado diversas vezes na passagem dele pelo clube sobre essa questão da falta de efetividade, né? Às vezes o Flamengo criava oportunidades para fazer o gol, não fazia e com o placar muito curto, né? Às vezes deixava resultados escaparem. Aí é o que a gente estava falando antes. Diante de um adversário como o Cruzeiro, que mesmo estando mal no jogo, ele pode tirar um gol do nada, né? Não foi nem o caso de hoje.
Mas teria sido o caso de quarta-feira, por exemplo. Aquela bola que o Jorginho salva em cima da linha, antes daquilo o Cruzeiro não tinha feito nada no jogo. É um cruzamento que desvia no Léo Pereira e toma o rumo do gol. E o isso Matheus Pereira empurra o Jorginho que tira a bola aí. Se não tivesse empurrado, a bola tinha sido gol. E assim, isso acontece no futebol até com equipes inferiores ao Cruzeiro. Então, realmente, esse é um ponto que no ano passado foi bastante perguntado ao Felipe. Eu lembro de um jogo ano passado no Maracanã, Flamengo e Grêmio. O Flamengo leva um gol de empate do Grêmio de pênalti no final do jogo. Mas, assim, foi um jogo em que o Flamengo poderia ter goleado o Grêmio ainda no primeiro tempo. Tamanhas oportunidades que teve e acabou empatado em 1-1. E aí, cara, cada jogo vai te oferecer uma percepção diferente. Às vezes é um dia infeliz de precisão do principal atacante. Repito, para mim o Pedro hoje estava nesse dia. Mesmo fazendo um gol, ele não finaliza bem no gol. E ele tem mais duas chances de cara pro gol que ele não costuma perder e ele desperdiça. Em outros jogos, você tem ali uma boa dose de preciosismo. De vários jogadores acontecendo, né? Fazer um gol mais bonito, uma jogada mais bonita, ao invés de finalizar, tenta um passe de lado, alguma coisa, um drible a mais, você acaba desperdiçando. Então, deixou o Cruzeiro vivo no jogo, e o Cruzeiro no segundo tempo ali, principalmente depois dos 15 minutos, engoliu o Flamengo, né? Tanto na pressão na saída de bola, quanto ao circular a posse, né? Achar as combinações. Para mim, a vitória é justa por causa disso. Concordo, cara, vamos ser justos aí, o Cruzeiro mereceu, o Flamengo fez no primeiro tempo maravilhoso, perfeito, de almanaque, o Flamengo literalmente não deixou o Cruzeiro jogar no primeiro tempo, teve chance de gol que o Pedro perdeu, que o Carrascal perdeu, teve defesa que o goleiro deles fez, então, cara, foi um primeiro tempo muito bom. Se o Flamengo tivesse mantido pelo menos metade do desempenho que teve no primeiro tempo, nos 45 minutos restantes, o Flamengo teria ganho, seja de 1-0, 2-1, enfim, não sei, mas o Flamengo teria ganho, o Flamengo teria tido a vantagem, teria tido um futebol superior, um controle de bola superior, uma finalização melhor, uma criação melhor, o Flamengo teria ganho, cara, o Flamengo teria ganho, mas parece que, como eu falei, o primeiro tempo acabou, 45 minutos finais, um de acréscimo, beleza, na volta do vestiário voltaram jogadores diferentes, ou os caras tomaram algum remédio, deram laxante pra eles, não sei, os caras tomaram um remedinho ali pra dormir, tiraram um cochilo, não foi o suficiente, mas parece que voltou um time diferente, porque aquele Flamengo do primeiro tempo não voltou pro segundo tempo. Foi um time diferente. É impossível que o Flamengo que foi pro vestiário seja o mesmo que tenha voltado. Porque foi um time, um jogo totalmente diferente. Se o Flamengo tivesse mantido aquele desempenho, ou pelo menos se defendido, o Flamengo não teria perdido. Pelo contrário, teria ganho, no pior dos casos, empatado. Mas essa derrota, talvez, nos custe o Campeonato Brasileiro. Ainda tem muitas rodadas, mas o Flamengo colaria no Palmeiras. Se por algum milagre o Palmeiras empatasse ou perdesse, o Flamengo viraria líder com um jogo a menos. Amanhã o Palmeiras joga contra o Vasco. A chance deles perderem ou empatar é muito pequena. Estamos falando do Vasco. Agora é torcer muito, porque o Flamengo pipocou legal contra o Cruzeiro. Mas quero saber a opinião de vocês aí. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Vocês já sabem. Eu vejo vocês no próximo e até mais.